Olá, meus irmãos, tudo bom? Nós vamos refletir hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Item 1, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Este ensinamento está em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Quem é o meu próximo? Perguntou o doutor da lei a Jesus. E Jesus, em resposta, citou-lhe uma parábola. Vamos fazer o resumo desta parábola. Descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote e um levita. E na estrada se depararam com um homem caído ao chão. E perceberam que o homem estava sangrando, nu e desacordado. Um olhou para um, outro olhou para outro, atravessaram do outro lado da estrada e a largos passos foram embora. Quase no mesmo instante, descia também um samaritano. O samaritano, na época, era declarado inimigo dos judeus. Eles eram uma dissidência da tribo. Mas todos eram descendentes de Abrão. O samaritano se aproximou do homem caído e foi movido de íntima compaixão. Ou seja, ele teve misericórdia por aquele homem caído. Ele foi movido por Deus, porque quando tem alguém, algum filho necessitado, Deus sempre envia um auxílio. Ele olhou o homem, retirou o vinho que estava no alforje, lavou as feridas, que o vinho tem um teor alcoólico e é um antisséptico natural. Pegou azeite, hidratou as feridas com azeite e levou o homem à estalagem mais próxima. Chegando lá, disse ao estalajadeiro: Amigo, vou deixar este homem aqui para você cuidar. Aqui tem 4 denários. Se acaso precisar de mais, na volta eu lhe restituirei o gasto a mais. E foi embora. Nós estamos diariamente em contato com aquele homem caído em nossa caminhada diária, em nosso cotidiano. E esse homem caído pode ser qualquer pessoa que se aproxima de nós, necessitando de algo. Pode ser alguém precisando de uma boa informação. Pode ser nós tendo paciência com aquele ente querido difícil em nossa casa, em nosso lar. Deixando aquele buzinador que tanto atazana nossa paciência no trânsito, deixa embora, deixa passar. Diariamente, Deus nos transforma em verdadeiros instrumentos de auxílio ao próximo. Ser próximo é ser
solidário, compreender o momento que aquele ser humano que se aproximou de nós está precisando de um auxílio, está passando por alguma dificuldade. Sem julgar, sem perguntar o motivo que ele se colocou naquela situação, para não constrangê-lo. Devemos, nós, sempre nos colocar no lugar daquele homem caído. E se fosse eu, aquele homem caído, o que eu desejaria de melhor para mim naquele momento? O que eu pensaria para a pessoa fazer de bom para mim, para me tirar daquela situação? É exatamente o que nós temos que pensar. Se fosse eu, aquela pessoa, eu gostaria que fizesse o melhor. Então, vamos sempre fazer o melhor e ter a misericórdia naquele momento exato que a pessoa precisa. Mas vamos ficar sempre alertas, sempre em vigia, para não ter o mesmo procedimento do sacerdote. Ele possuía todos os conhecimentos da Torá, que era a Bíblia de Moisés. Sabia de cor e salteado, mas aplicava tudo de forma literal, conforme a conveniência. Se tivesse um público para ver aquele grande caridoso fazer uma caridade, rapidamente ele fazia. Se não houvesse público, ele passava batido. E depois, para justificar, perguntaria, mas quem é meu próximo? Porque na época de Moisés, Moisés ensinava que ame o seu irmão e aborreça o seu inimigo. Ou seja, só judeus era meu próximo. Aquele homem caído é um romano? Será que é um egípcio? Será um grego? Se for um deles, eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar. Mas quem sabe aquele homem caído poderia ser o meu pai, ou um ente querido meu. Nós temos que pensar também isso. O sacerdote não pensou. E também o levita. O levita, ele sabia de cor e salteado as leis da Torá. Mas para não perder a boquinha, não perder aquele cargo de auxiliar do sacerdote, que hoje seria como se fosse um sacristão, ele preferiu seguir junto, para não aborrecer o seu líder. E se mais para frente o seu líder cair num buraco, naturalmente ele iria cair junto. Amar o próximo não quer dizer nós, do dia para a noite, nos transformarmos em um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um São Francisco de Assis, uma Irmã Dulce. Basta nós prestarmos um auxílio fraterno naquele momento que alguém se aproxima de nós. Nós saberemos, porque se nós tivermos com boa intenção, tivermos com bom coração, nós seremos movidos de íntima compaixão, assim como foi movido de íntima compaixão o samaritano. E por toda a nossa caminhada, sempre vai surgir um homem caído. Emmanuel disse no livro Vinha de Luz: os nossos irmãos doentes reclamam de remédio, os infortunados de consolo, os fracos de defesa, os insubmissos de tolerância, os demolidores do ensejo de construir. E dizia o poeta Guimarães Rosa: ter amor ao próximo é atirar o nosso coração à miséria do outro. Graças a Deus, eu agradeço a todos pela oportunidade
e Deus lhes abençoe.